As pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pelas imagens que elas formam delas. Frase de Epiteto, famoso filósofo estoicista que era escravo e virou um professor de filosofia. Porque não necessariamente o mesmo estímulo vai ter a mesma resposta em diferentes pessoas. Por exemplo, um boleto numa pessoa que está desempregada provavelmente vai ativar muito mais o medo do que um boleto em uma pessoa que aquele custo não faria cócegas. Então é muito interessante a gente analisar que não é uma situação X que vai fazer você ficar estressado ou não estressado, e sim como você vai interpretar essa situação. E é justamente isso que vamos falar aqui nesse conteúdo da semana, um super stack para que você desestresse total. Não é nada que você toma, não é nada que você faça na sua casa, não é nada que você precisa gastar rios de dinheiro ou não é nenhum tratamento mirabolante moderno, mas é justamente a coisa mais ancestral que nós temos, que é estar junto da natureza. Nós temos aí inúmeros benefícios de tratamentos, de descobertas, de coisas que a gente faz para se sentir melhor, mas a gente ainda não conseguiu simular o quanto a natureza pode nos devolver de um funcionamento ótimo. E aí eu estou falando isso justamente porque esse final de semana eu fui me isolar dentro da mata, num lugar muito bonito próximo de São Paulo que chama-se Ronco do Bugio. Esse lugar, a primeira vez que eu fui lá, eu fui justamente para estudar para a prova de residência de cirurgia geral. Isso acho que foi em 2006. E eu fiquei praticamente 5 dias com meu cachorro já falecido, só estudando. Levei uma pilha assim, de livros e fiquei estudando 12 horas mais ou menos por dia. E eu me lembro que aquilo me deixou num grau de concentração inacreditável. E uma das razões que eu busquei esse lugar é porque era um dos únicos lugares que aceitava cachorro. E eu queria ir com a companhia do meu cachorro e estudar num lugar com a natureza. E realmente eu fiquei muito encantado com esse lugar, uma vez que o dono desse lugar, ele descobriu justamente essa terra porque ele queria preservar. Ele estava um pouco encucado com desmatamento, as pessoas matando toda a fauna e flora do lugar, e aí ele resolveu pegar um lugar para preservação. E aí ele pensou, vou construir, não vou construir, queria que as pessoas receber pessoas aqui, mas eu não quero destruir nada. E aos poucos ele foi construindo um chalé aqui, sem derrubar a árvore, um outro chalé ali, e todos os móveis eram construídos com madeira de resgate, madeira que ele achava, encontrava de uma árvore caída, ou pessoas que iam desmontar sua casa e ele ia lá, pegava a madeira e montava todo o chalé. Então ele foi montando bem aos poucos, ao passo da gente chegar em um lugar extremamente preservado, com a mata local extremamente preservada e todos os chalés, os locais serem inseridos dentro dessa mata de uma maneira muito cooperativa, né? De uma maneira muito cuidadosa com aqueles seres vivos locais. E isso provavelmente traz aí alguns benefícios que estão fora do nosso alcance, do nosso conhecimento atual. Eu vou contar para vocês o que eu percebi nesses apenas 2 dias, menos de 48 horas que eu fiquei nesse lugar. Eu não mudei nada a minha rotina, eu não parei de trabalhar, eu não me desconectei das redes porque eu estava trabalhando, eu continuei lendo muito, a gente leu basicamente de 3 a 4 horas por dia, e escrevendo, estava finalizando o meu livro, né, escrevendo o último capítulo do meu livro, então fiquei o tempo todo aí matutando, com a cabeça ali matutando, fiz um dia cafeína off, no dia seguinte cafeína on. Mas olha que interessante, eu não mudei em nada, basicamente em nada, a minha rotina, só que eu percebi uma desconexão com um fator de estresse, né? Eu provavelmente vinha trazendo um fator de estresse, é, alguma coisa que está no meu inconsciente, né? Alguma coisa que eu não percebia, mas algo estava me estressando no sentido metabólico, né? Estava me sentindo muito mais cansado, estava me sentindo mais agitado nos pensamentos, e lá eu consegui me concentrar muito, produzir muito, me consegui ler muito, justamente porque eu estava inserido na natureza. Eu não mudei absolutamente nada. Quais foram as práticas que eu fiz esses 2 dias? Fiz banho frio, fiz sauna, uma leve caminhada, não fiz exercício físico. Geralmente eu faço mais exercício físico, então eu quebrei minha rotina, me alimentei de coisas muito, uma quantidade maior do que eu me alimento, e além disso eu me permiti comer coisas que eu não como pães, por exemplo. Eu comi pão, comi muito arroz,
coisas que não necessariamente no meu dia a dia eu faço. Ou seja, o que justifica eu ter desestressado tanto em 48 horas? Como eu fiz para me desestressar em apenas 48 horas? Tem coisas que a gente consegue provar, tem coisas que a gente consegue entender, e tem coisas muitas vezes que estão no nosso inconsciente. Há alguns anos atrás, para a gente estudar a nossa consciência, a gente fazia alguns testes, por exemplo, de apresentar um estímulo visual de 20 a 30 milissegundos para a pessoa. A nossa consciência não captava esse estímulo, mas eu poderia entender que esse estímulo foi para o meu inconsciente. Como? Por exemplo, imagina que toda vez que aparecesse esse controle remoto no vídeo, você recebia um choquinho elétrico, né? Controle remoto, choquinho elétrico, controle remoto, choquinho elétrico. E aí, eu simplesmente apresentava para você em 20 a 30 milissegundos o controle remoto, sendo que o seu cérebro conseguia captar, mas a sua consciência não via o controle. Fala, viu o controle? Não, não vi controle nenhum. Mas o controle foi apresentado em 20 a 30 milissegundos. E você tinha aí provavelmente uma resposta no sistema nervoso autônomo, ou seja, uma taquicardia, sem você perceber que você viu o controle. Ou seja, era um estudo do seu inconsciente. O seu inconsciente viu o controle, mas a sua consciência não tomou conta de que ela viu esse controle. A nossa consciência, como o próprio Freud falou, ela é a pontinha do iceberg. Poucas coisas chegam na consciência. E a nossa inconsciente, o nosso lado inconsciente, é o que move basicamente todas as informações. Muitas coisas estão no nosso inconsciente, poucas coisas chegam no nosso consciente. Tudo que chega no nosso consciente passou pelo inconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas nós conseguimos perceber e saber que a gente está vivendo aquilo, né? Ah, eu vou tomar um banho frio, estou vendo que eu estou tomando um banho frio. Ah, eu vou tomar um suplemento, estou vendo que eu vou tomar um suplemento, estou batendo o suplemento. Mas não necessariamente as informações todas chegam na sua consciência. Então tem muitas coisas que são estímulos que estão no nosso mundo inconsciente, que a gente não percebe. E aí tem muitas coisas que a gente não consegue imitar. Por exemplo, eu já mudei para um lugar onde eu tenho bastante silêncio, durmo bastante em silêncio, que eu vi que isso era uma coisa que atrapalhava a minha produtividade e meu cérebro. Então, não foi só o barulho que me fez descansar. Eu monitorizei meu sono esses 2 dias e eu percebi, por exemplo, que o meu sono, eu já entrei diretamente no sono deep. Aquele lugar, provavelmente o eletromagnetismo, alguma coisa que a gente não sabe o que é, me colocou diretamente no sono deep assim que eu consegui dormir. E aí eu comparei com as noites que eu durmo em São Paulo, eu demoro para entrar um pouco mais no sono deep, eu superficializo o meu sono e depois eu entro no sono deep. Então algo lá me fez entrar direto no sono deep. Essa é a primeira observação. A segunda observação, eu dormi o mesmo número de horas, mas o meu sono deep foi maior e meu sono REM foi maior. Eu sonhei mais. Por que eu sonhei mais? Porque eu estava desconectado, não estava trabalhando? Não, eu estava trabalhando. Eu cheguei lá sábado à tarde e comecei a produzir. Eu estava trabalhando. Então não justifica a falta de trabalho. Eu continuei aí com uma alimentação sem leite, né, mas coloquei, por exemplo, um pouco de glúten, comi um pão com glúten, apesar que lá tinha pão sem glúten, comi pão sem glúten também. Então não justificava só a alimentação. Hora de sono, hora de acordar e hora de dormir, muito importante. Eu dormi e acordei mais ou menos na mesma hora que eu tô dormindo e acordando em São Paulo, mas foi justamente a hora da natureza, né? Fui para a cama mais ou menos umas 10 e pouco, acordei umas entre 6h30 e 7h30. Então isso também conta, mas eu já faço isso no meu dia a dia, então não justifica. O que será que teve como estímulo para o meu corpo um super desestresse? Eu percebi que minha velocidade de reação ficou muito mais com clareza, então entre o estímulo e a resposta, eu tinha um tempo de entender qual era a minha melhor resposta, qual era a minha melhor decisão para aquele estímulo, porque eu passei minha segunda-feira lá, fazendo reunião, decidindo, tomando decisões empresariais, olhando contratos, e eu percebi que eu estava um pouco mais com um poder de resolução, de clareza de decisão. Então, o que justifica essa clareza de decisão? Provavelmente, quando eu me desconectei ali do ambiente de São Paulo, alguma coisa foi ativada em mim ali que eu dei um passo para trás na minha ativação mental. Então, meus pensamentos estavam mais claros, com mais foco, com mais atenção e menos ansiosos.
Então, entre o estímulo e a resposta, tinha um rol ali de pensamentos onde eu analisava as possibilidades com mais tranquilidade. Então, eu não fiquei tão emocionado com qualquer informação que chegou para o meu cérebro, mas eu pude tomar as melhores decisões com mais calma. E isso faz muita diferença quando você pensa na sua performance mental, quando você pensa no seu poder de decisão. Então, é muito interessante que até hoje, né, 2022, nós não sabemos o que a gente pode imitar dessa natureza que faz esse efeito tão dramático e tão drástico. Será que é apenas a natureza? Será que é o lugar que tem essa energia de preservação do proprietário, que faz essa preservação há mais de 20 anos no lugar, cuidando de todos os seres vivos com essa consciência, né? Cuidando da comunidade local, as pessoas que trabalham lá trabalham com muito amor. Será que por um acaso é isso que faz com que aquele ambiente seja propício para sua concentração, sua paz? Será que existe alguma informação ali que está além do nosso conhecimento atual, que faz com que a nossa forma de pensar, nossa ativação mental mude? Ou será que é só estar envolto da natureza? Eu gravei um podcast sobre a prática do banho de floresta que chama-se Shirin-yoku. É uma prática japonesa que eles perceberam que quando nós estamos no meio da floresta, o nosso cérebro geralmente trabalha de uma paz mental. As cores, o conjunto de cores verdes, os barulhos, os sons, aquele conjunto ali daquela imagem é como se fosse apaziguador, é quase como se você ficasse olhando horas e horas para um aquário de peixes, os peixes nadando ali, um aquário gigantesco, e você entra naquela paz, naquela calmaria, daquele ritmo da água. Isso acontece na floresta, as árvores mexendo, o vento batendo, os pássaros cantando, você talvez entre nesse ritmo. É como se o contexto todo te colocasse em um ritmo um pouco mais de clareza e de atenção. Eu pratiquei todos os dias um pouco de pranayama, um pouco de mantras, li muito, não pratiquei muito esporte. A minha alimentação mudou um pouco, mas um pouco para uma alimentação talvez mais volumosa, com mais carboidrato. E mesmo assim, eu mantive o corpo desinflamado, a mente sã. E uma outra coisa que mudou, a minha cintura que eu tenho medido para saber minha inflamação, ficou num limite mínimo. Eu nunca fiquei com uma cintura tão seca, mesmo comendo mais. Então foi bem interessante essa experiência para a gente, mais uma vez, frisar que precisamos nos retirar de tempos em tempos. A modernidade ainda não conseguiu hackear tamanho benefício que é o homem estar na natureza. Então, se você quer desestressar, se você quer uma ferramenta para desestressar e não sabe como, vá para a natureza. Não precisa de muito investimento para isso. Você pode ir para um lugar, por exemplo, como um camping. Ou se você quiser ir para um lugar que envolva aí um super bem-estar e um conforto e natureza, por exemplo, a pousada que eu estou falando do Ronco do Bugio, um super lugar interessante para quem mora perto de São Paulo. Mas você pode fazer isso de uma forma mais barata, pegando uma cabaninha, indo acampar num camping, passando 2 dias num camping, acordando com a luz do sol. Isso já vai te colocar exatamente no mesmo efeito. Então, a natureza é muito poderosa, a gente ainda não conseguiu hackear todas essas informações para que a gente imite essas informações, mas estar na natureza faz e traz alguma coisa muito mágica para a nossa produtividade mental, para a nossa clareza, para o nosso bem-estar, para o nosso estado de alerta e para diminuir o seu estresse. Então, só passando para relembrar justamente essa relíquia que é poder caminhar numa natureza, que é você poder se conectar com a sua essência, porque o nosso software veio se atualizando, veio mudando com a nossa cultura, mas o nosso hardware é o mesmo há milhares de anos e a gente traz aí essas informações do hardware que cuida do nosso metabolismo, que cuida da nossa ativação mental, da nossa sintonia entre as células, e isso faz muita diferença para o nosso funcionamento. Então, senhoras e senhores, você que quer desestressar, esteja na natureza. Se for num parâmetro de um retiro ainda, se puder fazer cafeína off, se desconectar das redes, melhor ainda. E eu convido vocês que não conseguem fazer um retiro desses durante o ano a vir no nosso retiro também no final do ano. A gente vai fazer justamente o mesmo processo que a gente fez esses 48 horas durante o Réveillon no deserto do Atacama. Então você que ainda não tem programação para o Réveillon, vem com a gente no deserto do Atacama, porque esses retiros colocam o nosso corpo e a nossa mente completamente no eixo para que a gente comece o ano a todo vapor, com a mente limpa e focada para a sua produtividade. Então, senhoras e senhores, relembrando que vale a pena você separar um final de semana a cada 2 meses, um final de semana por mês, como você puder, para estar
na natureza. Não esqueçam disso, tomem um banho de floresta e depois deixem aqui o comentário de vocês, o quanto isso ajudou o seu metabolismo, a sua produtividade e o seu funcionamento. Um beijo, boa semana, até a próxima.